Bem, pessoal, boa noite, ou boa manhã, ou boa tarde, dependendo do horário que você esteja assistindo aqui essa aula de literatura brasileira. O título dessa aula, estou gravando hoje, dia 15 de setembro de 2021, e o título dessa aula é justamente literatura contemporânea, o conto na literatura contemporânea. Na verdade, o conto ele possui uma tradição contemporânea na nossa literatura brasileira, mas na verdade eu vou chamar essa aula, pensando bem, no conto brasileiro contemporâneo. Uma introdução. A gente está sempre introduzindo, sempre começando, sempre iniciando, que é uma área muito abrangente. O nosso conto ele se fortalece muito com Machado. Então, Machado de Assis ele vai trazer um fortalecimento ímpar sobre a nossa confecção, né, de conto, porque ele também aproxima o conto da crônica. Então, é uma característica muito interessante a gente, de certo modo, já vê uma aproximação, né, do, do conto com a crônica. E o que vem a ser a crônica? A crônica ela tem uma tematização, na verdade, uma figurativização. O que, que é isso? Figurativização. É bom a gente conceituar isso primeiro. A figurativização são os personagens, o local onde se passa, a carne, né? Todo o caráter do enunciado. Então, a parte em que ano que se passa, a rua, são elementos figurativos que vão dando, ilustrando, que vão dando representatividade para o conto. A tematização é mais profundo, é basicamente o que ele trata: amor e ódio, violência, ciúme, medo, aversão, resignação. Então, quando a gente fala de tematização, a gente está falando justamente de um tema ou de temas que se dialogam ou estão em posições dialéticas ou estão em posições dialógicas e tudo mais. Então, para a gente entender a crônica, a gente tem que perceber que ela é figurativizada, olha aí, no momento presente, está muito ligada à espacialidade presente, aos recursos do momento. Então, o Machado ele vai fazer ali os contos, vai conectar com a corte, vai conectar com o Rio de Janeiro, vai conectar com as ruas do Rio de Janeiro, ele vai conectar com a vida social do Rio de Janeiro, com os caracteres, o vestuário, com a rotina, o cotidiano do Rio. Então, a crônica ela está muito mais para trazer esse elemento, né, mais um elemento verossímil, né, da rotina, do cotidiano, daquele momento, um recorte temporal mais detalhado. Então, ela pode ser uma crônica de costumes, ela pode ser uma crônica tematizadora, por exemplo, crônicas de futebol, crônicas de cinema. Então, a principal característica do conto contemporâneo brasileiro, a partir da década de 50, então a gente pensando aqui o conto brasileiro contemporâneo justamente a partir da década de 50, é esse conto estar conectado com a crônica. Então eu vou abrir aqui esse inventário, né, do conto contemporâneo com uma obra do Dalton Trevisan, chamado Vampiro de Curitiba. Ela tem algumas características legais, porque a gente começa a perceber esse caráter de crônica, né? Essa cronicidade, basicamente nesse elemento figurativo de Curitiba, das ruas de Curitiba, dos barzinhos de Curitiba, dos caracteres de Curitiba. Então, esse foco em nuances específicas de uma cidade, de uma rua, da rotina, de um caractere, de um tipo de pessoa, de um tipo de cultura, né? Um barzinho na esquina, uma rua, uma praça, né? Um tipo de pessoa. Então, isso é uma característica muito forte dos nossos contos brasileiros. Então, o Vampiro de Curitiba, ele é digamos que a gente abre aqui os nossos contos, ele possui, são contos curtos, com uma temática ampla, mas uma característica muito interessante de descritividade legal. Eu vou pegar aqui, também um erotismo, há uma sensualidade, né, inerente nesses contos. Essa ideia do vampiro é a metáfora, né, sexual do homem
que é viciado em sexo, que foca nisso, né? Então, o primeiro conto que a gente vai, um conto que eu vou só referenciar para vocês, eu não quero contar o final, mas que eu acho legal de vocês olharem, é Visita à Professora. Esse conto ele tem uma característica que quando eu faço a leitura desse conto eu sinto assim o exercício do tempo sobre as nossas vidas, o exercício, a ação do tempo sobre qualquer pessoa, né? E nada melhor do que você ter aquela professora que você se apaixonou por ela, que ela era jovem, que ela era bonita, e aí você reencontra essa professora está velha, essa professora já não é mais aquela, e você começa a ver essas fragilidades, né? E é claro que numa tensão, os contos do Dalton Trevisan, como naturalmente eles estão ligados a uma tensividade erótica, né, uma tensividade sensual ou até mesmo de caráter sexual, essa tensividade ela vai, né, levando a gente a ter duplo sentido, vai levando a gente a ter interesses ou não interesses, né, sensuais, sexuais, desejos, né? Então ele vai assim simulando ou dissimulando para a gente assim, algumas perspectivas interessantes, mais ou menos como a Missa do Galo do Machado de Assis. Então, o Dalton ele é um contista importante, é um contista cronista dessa Curitiba, né? Ele tem, por exemplo, contos aqui como Contos dos Bosques de Curitiba, que é um conto basicamente onde a gente tem esse retrato é, é, próprio da cidade. Deixa eu achar aqui, só para a gente poder. Visita a professora. O nosso personagem desse livro é o Nelsinho, né? O próprio nome, esse diminutivo, tem um caráter irônico também. Então ele diz aqui, ó, girando o pacote no laço do barbante azul, Nelsinho deteve-se diante do prédio esquálido, então, essa característica de função do tempo, né? Conferiu o endereço no embrulho. Ó Santíssimas Mães de Curitiba, ao longo do corredor sinistro, bafio do lixo nos cantos. Que Dona Alice não estivesse em casa, 4 da tarde, escolhida a hora de propósito. E limpo no seio das famílias, deixaria o regalo com o porteiro, livre para sua dama dourada no mar dos marinheiros. Aos trancos, arrastou-se o elevador ao segundo andar. Não fosse herói de caráter, esqueci o embrulho ali na porta. Aumentar um pouquinho aqui para vocês. E adeus, Dona Alice, gemeu baixinho. Afinal, a primeira professora da gente ensinara-o a ler, escrever o nome, as 4 operações e apertou a campainha. Eu quero levar vocês até. Já deu para entender mais ou menos o esquema aqui. Ele vai visitar a antiga professora, a primeira professora dele, toda essa mística em cima da professora. Então a gente tá com aquela premissa de que essa professora envelheceu, como está essa professora hoje. Há uma tensão de ele não quer visitar essa professora. Então vamos ver como é que o Dalton fez a descrição dessa professora. Como vai, senhora Dona Alice? Lembra-se de mim? E aí vem uma parte que nos interessa. No corpo magro, a cara gorducha, pisada de sono, olheira doentia. Pela fresta, a voz rouca que a fisionomia era familiar, do nome não se recordava. O Nelsinho de Curitiba, seu aluno no quadro no grupo Tiradentes. Escancarou a porta e o sorriso de dentinho amarelo. Menino, como cresceu, meu Deus, quanto tempo. Um caco de velha. O piolho que se oferece ao machado do estudante. Surpreendeu, fosse o menor que ele. Bem se lembrava, arco-íris de braço nu com quadro negro ao fundo, cacho de glicine azul perfumado a sala, como era linda ao óleo míope da infância. No chinelo de pano alcançava-lhe o ombro, o mesmo dentinho separado, a sombra de buço no rosto sem pintura. Então a gente tem aqui uma prévia de quem era a Dona Alice e provavelmente do que vai acontecer, de como o Nelsinho, com essa tônica erótico-sensual que está carregado, o vampiro de Curitiba, ele como esse pseudo-vampiro, esse ato de possuir, de absorver, e ele como ele vai se comportar em relação à Dona Alice e as sutilezas desse encontro, né? E aí vai tendo um diálogo, tá? Eu quero escolher mais um trechinho aqui, esse trechinho aqui que eu acho legal.
Sem se distrair com nenhum lápis, mal sentado no sofá, ouviu mais de 1 hora os tempos que vão longe. Não lhe serviu licor de ovo, ao menos um cafezinho. Antes ela diz, ó, menino, por favor, não me dê senhoria, deixa tão velha. Olhe, fazer um trato, 2 colegas recordando os anos de escola. Ela se colocando na posição dele na questão da juventude, né? Se rebaixando. Então, pessoal, aqui só para a gente ter uma ideia, esse conto aqui ele vai andar bem mais, então não posso continuar, eu quero que vocês leiam, esse conto é muito legal, então o conto, naturalmente, ele é uma narrativa um pouco mais curta, mais centrada, potencializada num foco único, numa tensão que vai criando musculatura, que vai se tensionando, né? Essa tensão ela tem que ser bem focadinha, bem definida para não ficar fragmentado a visão. Então, que é justamente o Nelsinho e ela, que tensão que vai ser constituída aí. Essa tensão ela vai aumentando e normalmente o conto ele tem um desfecho conclusivo ou ele tem um desfecho aberto e ele se torna um pouco mais literário quando ele tem o desfecho aberto. Acaba que ele se concentra mais, como é o caso, por exemplo, da Máquina Extraviada, do J.J. Veiga, que é um conto onde chega uma máquina numa cidade, uma máquina enorme, o prefeito inaugura, ela é motivo de alegria, depois é motivo de tristeza, é motivo de denúncia de corrupção, mas as pessoas nunca sabem o que aquela máquina está fazendo ali. E o conto ele conclui, eu vou dar um spoiler aqui desse conto, ele conclui com a seguinte premissa: a máquina vai embora, mas ninguém fica sabendo realmente a função daquela máquina, mas ela exerceu funções anteriormente. Então, pessoal, é bem interessante isso. E aí agora eu vou dar uma andada um pouquinho, deixo vocês aqui com curiosidade a respeito do Dalton Trevisan, Vampiro de Curitiba. Acho que vocês vão gostar bastante. E eu vou dar uma avançada por um conto que eu acho que tem uma característica muito importante, trazido um pouco pela Clarice, trazido um pouco pela literatura psicológica dos anos 50, 60, que é o conto A Caçada, da Lígia Fagundes Telles. Esse conto é maravilhoso. Ele é um conto que ele tem um pouco dessa pegada de mudança de foco narrativo. Então, eu tenho um foco narrativo dentro de um personagem que está ali, que chegou numa loja de antiguidades. Então, eu tenho um foco narrativo nesse personagem, uma espécie de primeira pessoa, ou narrador observador. Então, esse indivíduo ele chega nessa loja de antiguidades, então o foco está por ele. Ele olha uma tela, uma tapeçaria antiga, onde tem um indivíduo caçando, né? Ele está caçando num local. Aqui, pelo conto, a gente pode pegar. Deixa eu ver se eu acho o trechinho aqui onde ele vai falar a respeito disso, tá? Mas é justamente uma tapeçaria onde tem o retrato de um homem caçando, e ele questiona a questão da flecha, se ela foi atirada ou não, então, porque parecia que ela não estava ali, o que é sinal de que o homem ia olhar essa peça de tapeçaria muito tempo. E o que é legal nesse conto, a grande sacada desse conto, a veia narrativa, de fluxo da consciência desse conto, e é bom a gente pensar nisso, em fluxo da consciência, é que como esse foco narrativo focado nesse personagem externo, de uma hora para outra, ele pula e vai lá para aquele personagemzinho que está desenhado na tapeçaria. Então isso eu acho uma sacada genial. Quer dizer, o foco narrativo que estava no personagem externo, que seria o personagem do primeiro plano, de repente o foco muda e vai lá para dentro do personagem que está sendo retratado, né, na tapeçaria. Então, essa transição de foco é sensacional, porque você está fora da tapeçaria, da cena do caçador antigo ali caçando o animal, e de repente você está dentro da cena. Esse recurso é muito legal, tá? Então, aqui, só para a gente entender aqui, ó, mais ou menos ele vai dizer aqui a pintura que eu estou falando para vocês, ó, era uma caçada. No primeiro plano estava o caçador de arco retesado, apontando para uma touceira espessa.
num plano mais profundo. O segundo caçador espreitava por entre as árvores do bosque. Não havia um segundo caçador, mas esta era apenas uma vaga silhueta, cujo rosto se reduzira ao esmaecido contorno. Poderoso absoluto era o primeiro caçador, a barba violenta com bolo de serpentes, os músculos tensos à espera de que a caça levantasse para desferir-lhe a seta. Para desferir-lhe a seta. Então, e aí esse homem externo, que ele olha para essa tapeçaria, ele vê essa cena, ele começa a ficar ofegante, né? E aí o conto ele vai se desenvolver justamente nessa migração de foco narrativo. Isso é sensacional. É muito legal como esse foco vai pular para lá. Eu acho esplêndido isso, tá? Então, o que eu acho legal nisso, é claro que mostrando para vocês aqui, ele vai para lá, depois ele volta, né? Essa influência dessa sombra de lembrança vai indo até o final do conto. Vai criando essa esquizofrenia, né, do personagem de saber se ele era realmente o caçador do estímulo que ele viu ali, se ele realmente está, ou se ele está ficando louco, paranoico. Então é um conto que vai levantar para a gente essas questões de foco narrativo, de narrador, de elementos da narratologia, a ideia do fluxo da consciência, essa consciência que vai e que volta, em cut on, cut off, ela vem, ela volta, ela vem. Ora ele está consciente, ora ele não está consciente, ele não sabe quem ele é. Então, isso é um elemento muito forte desse conto A Caçada. Seguindo a tradição da aula, eu não vou concluir a leitura do conto, né? Eu vou deixar que vocês façam a leitura desse conto maravilhoso, que tem na internet, você pode pegar, você que está assistindo aí. Meu aluno também vai estar disponível. E eu quero pular agora para um terceiro conto crucial de todo esse processo, um conto ali das novas histórias do Guimarães Rosa, um conto que tem uma literariedade absurda, um conto intenso, denso, porque ele não é conclusivo, ele é um conto que termina abruptamente, mas que tem uma construção, uma simbologia muito sofisticada, que é a terceira margem do rio, né? Então, quando você pensa em a terceira margem do rio, você está pensando na força literária do conto. Você está pensando como esse conto ele é literário, mas no que sentido que o conto é literário? De não dar as respostas. E de muito pelo contrário, ele, além de não dar as respostas do trama que ele está propondo, ele também amplia as dúvidas em questões maiores, então questões existenciais de relação pai para filho, relações existenciais de ter um ofício, de cumprir uma missão, de cumprir um trabalho. Então, ele é um conto que ele está num campo figurativo, que é justamente esse pai que sai, de repente vai com o seu barquinho lá, a sua canoa, por meio do rio e fica ali, né? E não volta mais e fica ali. Só que ele recebe a comida e ele come, e ele fica no meio daquele rio, esperando que alguém vá lá revezar com ele alguma coisa que ninguém sabe. Então, e esse monte de interrogações vai surgindo no conto e vai calcificando, vai condensando essas dúvidas e tematizando coisas muito amplas, que é justamente isso, essa relação de pai e filho, de paternidade, né? Também com a questão da missão, da profissão, do ofício, do cumprimento de uma missão familiar, ou quem sabe de uma missão humana, o que se tem a cumprir. Então, a terceira margem do rio, claro que o Guimarães Rosa não ia deixar barato isso, ele vai abrir os questionamentos, você vai receber esses questionamentos e vai triplicar os próprios questionamentos. Eles não vão ser conclusivos, então ele é um típico conto clássico, no sentido é um típico conto contemporâneo clássico, porque ele termina aberto, ele é literário por isso, o código dele está aberto, ele é uma obra aberta, você vai ter que reconstruir de diversas formas, não do final para frente, mas para trás. Você chega no final do conto, você não vai ter a resposta, você vai ter que buscar a resposta atrás, e vai ser a tua resposta, uma resposta interpretativa que você vai querer colocar para o conto. Então esse conto é brilhante,
é uma obra-prima da literatura contemporânea, é uma obra-prima do conto contemporâneo, que eu acho também uma super dica de leitura para a gente entender mais ou menos esses contos, os contos contemporâneos, ok? Muita informação, mas faz parte. Vamos agora dar uma andadinha para a famosa e por que ela é famosa. Não vou dar uma opinião aqui, não é que ela seja famosa por um romance, por dois romances, mas eu acho que ela é famosa principalmente pelos seus contos, né? E muitos deles muitos contos importantíssimos estão em Laços de Família. E eu estou falando de quem? Eu estou falando de Clarice Lispector e a sua obra magistral chamada Laços de Família, sua coletânea de contos. Dentro de Laços de Família, a gente trabalha, os professores, normalmente, é muito bem trabalhado o conto Feliz Aniversário, né? Deixa eu ver se eu tenho um sumário dele aqui pra gente. Isso. Então, Feliz Aniversário, aquele conto daquela senhorinha brava e, como eu diria, intangível, né? Mas aqui dentro a gente vai ter, assim, pérolas. E eu vou trazer para vocês um conto que eu acho, assim, uma obra-prima, que é a Imitação da Rosa. A Clarice tem essa projeção da mulher, ela tem esse trabalho com a figura feminina, isso é natural, vocês sabem. Então, só que na Imitação da Rosa eu acho que ela chega assim quase uma perfeição de tentar condensar todas essas forças, né? Ou de tentar projetar todas essas dialéticas, e não sei se são dialéticas, mas são forças que estão na mulher contemporânea, seja no binômio casa, lar, trabalho, profissão, ser mulher, ser esposa, ser mãe, ser mulher, ser bonita, ser linda, ser cobrada. Então, ela condensa esse emaranhado, né, de elementos na Imitação da Rosa. Eu acho um conto necessário e eu acho um conto obrigatório para todas as mulheres pegarem, fazer a leitura desse conto, porque é um conto, uma obra-prima. Ele é um conto denso, né? Ele é um conto que deve ser lido uma vez, duas vezes, entender as nuances, degustado vagarosamente, mas ele vai repercutir nessas questões que eu estou falando para vocês. E por fim, um segundo conto que eu indico, além de indicar o próprio Laços de Família, né? Todos os contos daqui merecem uma observação sua, né? De vocês aí que gostam do conto brasileiro contemporâneo. Mas o Búfalo também, ele é realmente um conto forte, um conto com uma narratividade, um foco narrativo especial. Esse narrador, a posição que esse narrador está dentro do conto é uma posição inusitada, é uma posição densa, uma posição tensa também. E o que ele se propõe a fazer, o tipo de conduta que ele se propõe a fazer, a potencialização do que ele se propõe a fazer dentro é brilhante, tá? Essa passada no zoológico, então, tem uma parte que ela diz aqui, só para vocês entenderem mais ou menos a essência do conto. A mulher então experimentou o camelo em trapos, corcunda, mastigando a si próprio, entregue ao processo de conhecer a comida. Ela se sentiu fraca e cansada. 2 dias mal comia. Os grandes cílios empoeirados do camelo sobre olhos que se tinham dedicado à paciência de um artesanato interno. Então, olha o que ela está fazendo aqui. Ela está pintando aspectos psicológicos, aspectos da integridade, com a personalidade do camelo. Então, ela está fazendo uma massa, uma liga com tudo isso. Então, assim, é uma intensidade muito forte que ela faz. E ela vai chegar no búfalo, né? E claro que, né, eu não vou contar, seguindo aí a nossa tradição de não vou contar o final aqui desse conto para vocês, desses 2 contos que eu estou indicando, a Imitação da Rosa e o Búfalo. São 2 contos necessários, mas que vai dar para vocês um pouco o conto tem que ser lido. A gente discute o conto para motivar a leitura, mas o conto é uma experiência.
Ler um conto é uma experiência, ele não é simplesmente uma leitura onde você muda de posição. O conto é uma leitura de um gole, né? É um shot. E o impacto é mais forte, o impacto é intenso, ele não é um processo que de repente pode naufragar, ter um naufrágio. O conto ele é uma leitura que tem começo, meio e fim. Ela vai funcionar, só que o efeito a gente não sabe. É bem intenso, quero que vocês leiam. E por fim, fechando aqui um pouco desse nosso pequeno e humilde panorama, né, do conto que a gente já viu, foi lá, resgatou a questão da crônica, a questão do foco narrativo psicológico, do fluxo da consciência, que a Clarice também usa, né, do elemento corriqueiro, do elemento coloquial, né, que é justamente essa união com a crônica. E aí eu tenho uma coisa interessante que eu não sei se vocês leram não, mas não sei se vocês assistiram ao filme As Aventuras de Pi. Então, no roteiro, esse personagem Pi, ele fica sozinho com um tigre. Na verdade, é uma metáfora, né? É uma metáfora maior. Não vou contar aqui para vocês poderem assistir. Mas rola um processo jurídico, não sei se está concluso, eu nunca mais acompanhei, onde o Moacir Scliar, ele entra com uma ação contra o roteirista desse filme, porque ele alega que o Max e os felinos seria a matriz dessa ideia das Aventuras de Pi. Então eu não sei que padrão que está aí esse processo, mas eu indico muito a leitura do Max e os felinos. Esse conto esplendoroso também, é um conto maior um pouquinho, na verdade, do Moacir Scliar. Então, é claro, a gente tem entre outros contistas, eu vou trabalhar outros contos legais, isso aqui é apenas uma introdução, para a gente passar um panorama aí. E finalizando esse momento, essa pequena introdução aqui, mostrando o quanto que o conto brasileiro contemporâneo, ele é grande, ele não deixa a desejar, né, no mundo, ele tem o seu estilo, né? Depois a gente vai ter os contos com uma característica um pouco mais hiperrealista, que é a nossa tendência brasileira, mas a gente também tem Murilo Rubião, a gente tem contos também fantásticos, também contos surrealistas. O conto ele aceitou mais diversidade de tipologia e gênero do que o romance. Então o romance ele ficou mais fincado no que o mercado editorial queria. E o conto ele já se abriu mais, ele potencializou outros gêneros dentro. Então, nós temos gênero do conto de violência, o Rubem Fonseca, a gente tem Murilo Rubião com conto fantástico, realismo fantástico, surrealismo, o hiperrealismo, que é a nossa principal característica. Então, a gente tem aí muitas opções dentro do conto. Beleza? Se vocês gostaram aí, a gente fará a nossa aula 2, já avançando um pouco mais para mais contos, para a gente compreender um pouco mais o conto brasileiro contemporâneo. Um abração para todo mundo.